Oi, gente! Tudo bom? Bom, hoje eu vim falar sobre o curso que eu fiz, que eu me formei, que é o curso Tradutor e Intérprete. Bom, não é um curso muito conhecido, como todo mundo sabe, né? É um curso muito fechado. Na verdade, quando eu escolhi fazer esse curso, eu não sabia sobre ele, na verdade, nunca tinha ouvido falar. E eu achei por acaso. Eu estava pensando em fazer turismo e quando eu estava me inscrevendo para fazer turismo, apareceu lá, curso Tradutor e Intérprete. Eu falei, nossa, o que é isso? O que é isso? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês como é o curso, o que a gente faz nele, qual a diferença entre tradução e interpretação. Então vamos lá. Bom, gente, hoje, como vocês estão vendo, a minha qualidade de vídeo está tenebrosa. Tá à noite, como vocês podem ver, tá muito tarde já. Então a minha câmera, que já tá mais ou menos velha, ela já não tá aguentando o tranco. Hoje eu fui no cabeleireiro ainda, minha cabeça tá doendo pra caramba mesmo. Então é isso aí. Mas vamos à parte que interessa, que é o curso Tradutor e Intérprete. Bom, eu comecei o curso em 2011, eu fiz pela Universidade 9 de Julho, famosa Uninove da Barra Funda. É oferecida, eu sei que é oferecida por uma faculdade, acho que, se não me engano, é uma em São Bernardo, tem no Uninove e tem alguma outra. Um curso, é o que eu falei, é um curso muito fechado, ele não tem muitos lugares não. Infelizmente, porque é um curso muito interessante. Tradução. Tradução, a gente traduz o quê? Traduzimos livros, traduzimos filmes e qualquer tipo de documento, ou seja, papel e filme. Essas são a tradução. E a tradução de filme é ligada com legenda e dublagem. Interpretação. As pessoas normalmente falam, você vai fazer tradução simultânea? Isso é interpretação. A gente só tem interpretação quando são vozes, quando são pessoas. Isso é interpretação simultânea. Aquela interpretação que você faz quando a pessoa está falando e você está interpretando, você está falando tudo o que significa o que a pessoa está falando. Você interpreta, às vezes, no ping-pong, que a gente fala, que é quando a pessoa fala, um texto, várias frases em inglês, e você depois vai interpretar tudo isso para o português ou para o idioma que você vai usar nessa interpretação. Bom, eu escolhi tradutor por acaso. Eu estava muito na dúvida, eu estava com 19 anos quando eu escolhi, eu estava muito na dúvida do que eu ia fazer. Então eu pensei em direito, eu pensei em turismo e decidi pelo turismo. Só que é o que eu falei, encontrei tradutor e intérprete. Tinha tudo a ver comigo, porque quem gosta de inglês já tem meio caminho andado. Quem gosta de idiomas, na verdade, já tem meio caminho andado para ser tradutor ou para ser intérprete. Tradução eu escolhi por causa das legendas. Eu queria ser legendista. Eu queria fazer legenda ou trabalhar com dublagem. Um amigo meu me perguntou esses dias, quando eu falei que eu tinha feito tradutor, ele falou assim, então você consegue ser dubladora? Não. A gente, na verdade, não forma atores para dublagem. A gente vira o tradutor que vai fazer aquela tradução para o ator dublar. Porque, que eu saiba, só quem tem um certo documento para ser ator mesmo que vai ser dublador. Mas nós somos os tradutores que vão dublar para o ator dublar. E você também pode fazer a legenda. Eu escolhi por causa disso, eu queria trabalhar com legenda ou com dublagem. Só que, pra minha surpresa, eu não achei muito legal. Eu achei bem trabalhoso, é cansativo, na verdade. Um filme de 1h30 você leva um certo tempo pra fazer. Principalmente para você colocar a legenda no tempo certo, tem que ser sempre 32 caracteres. Então é bem trabalhoso, é bem cansativo e hoje em dia não tem o valor que merece. Por quê? Os próprios fãs dos filmes, das séries, eles mesmos têm traduzido e mandado para a internet. Então o fato de você ser hoje em dia não requer muito você ser formado em tradução, infelizmente. E principalmente, hoje em dia, acho que vocês já estão percebendo, não está tendo mais aquela leva de filme legendado. Agora, sempre filme dublado. Coisa que, de fato, eu não gosto, mas enfim. Então, você pode ser tradutora de livros e de filmes
para ser legendista ou fazer a tradução da dublagem. Bom, o que eu falei de tradução de livros. Bom, você não precisa ser só tradutora, você pode ser revisor também. Como tradutor, você vai pegar o livro, você vai traduzir ele certinho, tananã. E depois ele passa por uma revisão. E esse revisor também normalmente é um tradutor formado. Ele também vai pegar, vai ver se está tudo certo da tradução e vai mandar do jeito que ele achar que estiver mais certo. Então também tem esse leque aberto pelo tradutor-intérprete, também tem o de revisão. E principalmente, você pode ser o meu favorito, que é intérprete. Quando eu entrei na faculdade, eu não esperava que eu ia gostar de interpretação. Eu sempre via as pessoas fazendo assim na televisão e eu sempre achei meio trabalhoso, meio difícil, né? Porque é muito rápido, normalmente você tem que pensar antes de falar. Mas na verdade é muito legal, é muito, muito legal. É como se fosse um desafio tão grande que dá uma emoção você fazer aquilo. Eu adorava. Eu sempre era a primeira a participar na aula, porque eu simplesmente adorava entrar na cabine. Normalmente você tem você entra numa cabine para fazer, principalmente quando você vai fazer uma interpretação para uma plateia, quando vai vir algum palestrante muito grande, vai ter um grande número de pessoas. Eles pegam, colocam uma cabine, você vai dublar naquela cabine, com as pessoas com fone de ouvido te ouvindo. Então é muito legal, muito legal. Essa é a interpretação simultânea que eu falei, que é aquela que a pessoa está falando, você está falando com pouco tempo de atraso, você está falando embaixo da pessoa. Essa na verdade, ela é a mais difícil de todas, eu considero a mais difícil, pelo menos, porque você tem que pensar muito rápido. Você tem que pensar muito rápido. Se haver algum erro, a culpa é toda do intérprete, né? Então, essa é, na verdade, que você tem que tomar mais cuidado. Você tem também a interpretação ping-pong. A interpretação ping-pong é aquela que que eu falei já antes, a pessoa falou um texto super grande e você não está interpretando. Você só quando ela parar, você começa a interpretar. Então, a pessoa fala, por exemplo, umas 5 linhas de um texto. Ela vai falar tudo, você vai interpretar depois. E você vai falar aquelas 5 linhas. Essa é a tradução ping-pong, que a pessoa fala, você fala. A pessoa fala, você fala. Fica nesse ping-pong. Tem também a sight translation, que a gente chama, que é aquela que você lê um texto no idioma, né? Por exemplo, seja em inglês, em espanhol, francês, tá o texto da língua, e você vai ler no seu idioma de chegada. Por exemplo, no meu caso, vai o português. Estou com um texto aqui de inglês, eu vou ter que ler ele em português, sem misturar, na verdade. É claro, eles dão um tempo para você checar, sim, mas você vai ter que falar tudo certo. Esse eu achava muito interessante, adorava essa prática de interpretação. E, claro, vem a minha interpretação favorita, que eu achava super legal. Essa é aquela que o palestrante, ou o visitante, ou a pessoa, enfim, que você está interpretando, vai falar alguma coisa e você vai anotar. Depois disso, você vai ler suas anotações. Você vai ler suas anotações em português ou no idioma. A pessoa falou inglês, você vai ler suas anotações em português. Eu pratiquei essa parte da interpretação que se chama note-taking. Essa é a note-taking. Eu pratiquei ela bastante, eu adorava, na verdade. Eu achava que, na verdade, era o tipo de interpretação, né, que eu mais gostava. E então você pode ser tradutor, intérprete, revisor, e tem ainda mais um que você pode trabalhar, que você pode dar aula de inglês também, ou dar aula de português. O curso tradutor e intérprete, me perguntaram isso também faz pouco tempo, perguntaram se dá licenciatura. Não, ele não dá licenciatura, é claro, depende muito da faculdade que você vai estar. A minha não dava. Você precisa da licenciatura para dar aulas em escolas particulares ou da prefeitura, você precisa dessa licenciatura. Mas, em escolas de inglês, por exemplo, você pode dar aula sem licenciatura. É tanto um campo que eu me aventurei bastante. Já dei bastante aula de inglês pelo meu curso.
Então, é uma outra parte do leque que você tem. O curso de tradutor e intérprete é muito bom porque tem esse grande leque. Você pode seguir para vários caminhos. Então, ele é muito gostoso. Bom, vamos falar da minha grade agora. Eu tive aula, por exemplo, de literatura. Eu tive quase todos os semestres, eu tive aula de literatura. Eu tive literatura brasileira, eu tive literatura inglesa, eu tive literatura americana. Bom, quem quer ser tradutor, é lógico, precisa gostar de ler e escrever. Você vai ler muita coisa, afinal você pode trabalhar com livros. Então é muito bom você saber dessas histórias de livros, o que você pode traduzir, livros que já foram traduzidos, exemplos. É muito, muito gostoso. Na verdade, acho que de várias matérias eu tive as minhas favoritas como literatura. Eu adorava meus professores. Então, vale muito a pena essas aulas. Eu tive aula de inglês, tive o curso todo, do primeiro ao sexto semestre. O curso era 3 anos. Do primeiro ao sexto semestre eu tive aula de inglês. Tive aula de português também. Que, na minha opinião, era bem mais difícil que o inglês. Vou confessar que era muito mais difícil. Tive aula de português, mas não o curso todo, talvez uns 3 semestres ou até menos. Tive aula de cultura greco-latina, que falava bastante de vocábulos, de onde veio aquela língua, como ela era usada, por quem ela foi usada. O que mais que eu já tive? Claro, tive aula de tradução, tive aula de interpretação, o curso todo. Você tem muita aula teórica. Primeiro semestre e segundo são extremamente teóricos. Por quê? Você não pode já saindo traduzindo e interpretando, você precisa daquela base, porque, por incrível que pareça, é muito mais difícil do que parece. Então, você precisa daquela base, você precisa conhecer tradutores, você precisa conhecer livros que já foram traduzidos, famosos. Então, a gente viu várias traduções e foi muito gostoso. E, claro, aulas de interpretação também. Você também tem que ter aquela base para interpretar. Você precisa, principalmente, criar confiança. Muita coisa que as pessoas da minha sala, principalmente, precisavam. Elas não tinham aquela confiança para ir interpretar. Mas, durante o curso, você vai fazendo. Tive aula do que mais? Olha só, gente, faz pouco tempo, mas eu me lembro ainda. Eu me formei em 2013, comecei em 2011, começo de 2011 e me formei em 2013, em dezembro. Bom, muita gente pergunta se o curso vale a pena. Eu acho que vale a pena, sim. Eu comecei com 20 anos o curso, eu estava com 20, eu comecei super cedo. A maioria das pessoas da minha sala eram mais velhas, que já tinham uma faculdade e estavam fazendo aquilo mais por hobby, do que propriamente criar uma profissão, mas eu realmente dei a minha cara para bater porque eu me interessava por isso e eu gostava daquele mundo. Vale muito a pena, porque afinal você vai ver um mundo extremamente diferente, você vai conhecer muita gente diferente. Normalmente, pessoas que querem ser gostam muito de filmes, gostam muito de séries, gostam muito de livros, gostam muito dessa parte de arte mesmo. Então, assim, vale a pena, mas mantenha na sua cabeça que talvez seja um pouco difícil. Seja um pouco difícil você entrar na área. Porque tradução, normalmente, eles não chamam tanto. Principalmente interpretação. Eles querem criar uma confiança em você para você entrar na área. E você pode como bilíngue, por exemplo? Pode. Na verdade, você vai estar na sua área. Porque você trabalha como intérprete, porque você vê muitos gringos, você fala com eles, você interpreta normalmente o que as outras pessoas querem dizer. Então também vale a pena. Não vai achando também que o curso é muito fácil. Ele não é. Ele demanda bastante estudo, bastante atenção, bastante... quanto mais idiomas você falar, melhor. Porque quanto mais trabalho você ter, vai ser por causa desses idiomas. Então, quem se identifica com isso, gosta de idiomas, gosta de filmes, gosta de séries, gosta de livros,
gosta de como esse meio é feito, como essa troca de culturas é feita, eu acho que vale a pena. Eu acho que as pessoas têm que tentar não ficar com medo. Porque todo mundo vira e fala. Eu falo, eu fiz tradutor e intérprete. Tradutor e intérprete, nem sabia que esse curso existia, mas existe. Existe e é ótimo. Ok, gente? Então, alguma pergunta, se vocês tiverem, pode me mandar, tá bom? Eu vou tentar também pegar a minha grade de curso, que eu não lembro tão bem, colocar aqui, tá bom? E qualquer dúvida vocês me perguntam, ok? Beijo!